E se eu te dissesse que o segredo para queimar gordura não está na sua manhã, mas sim na sua noite? Parece meio doido, né? Mas olha, a ciência está mostrando que o jeito que você termina o seu dia pode ser exatamente o que está te impedindo de emagrecer. E o que a gente vai ver aqui, sério, vai virar de cabeça para baixo tudo que você já ouviu sobre metabolismo. Pois é, parece chocante, mas essa frase é a chave de tudo. Pensa comigo. Durante o dia, nosso corpo está lá, queimando energia. À noite, a missão dele deveria ser outra, se reparar. Só que o problema é a nossa vida moderna, né? Luz forte, tela de celular, comida tarde da noite. Isso tudo manda um sinal de alerta, de perigo para o nosso corpo. E aí ele entra num modo de emergência e a ordem é uma só: estocar gordura enquanto você dorme. E aí você se pergunta: poxa, mas eu treino de manhã, como direitinho no almoço, e mesmo assim acordo me sentindo mais inchado, com mais gordura do que ontem. Acredite, a culpa pode não ser do que você jantou, mas sim do que você fez nas horas depois do jantar. Olha só que loucura. O nosso corpo, gente, ele funciona com um sistema operacional de 200 mil anos. Ele foi programado para comer de dia e descansar, jejuar à noite. Aí vem a gente, em pleno século XXI, jantando 9, 10 da noite, debaixo de uma luz de LED fortíssima, com o celular na cara. Para o nosso cérebro, que ainda é meio das cavernas, essa confusão de escuro lá fora, mas luz e comida aqui dentro, isso é sinal de caos total. E na dúvida, a resposta dele é sempre a mesma: alerta de perigo, é melhor guardar tudo como gordura. Então, para resolver essa bagunça, a gente precisa entender 5 sinais biológicos que são tipo os interruptores. Eles que decidem se o seu corpo vai queimar ou guardar gordura de noite. E ó, isso aqui não é diquinha não, são as regras do jogo do nosso corpo. E a partir de agora, a gente vai aprender a jogar esse jogo do jeito certo. Bora lá para o primeiro sinal que talvez seja o mais crítico de todos: o horário. Sim, existe uma espécie de prazo final para o nosso metabolismo funcionar direito e a grande maioria das pessoas simplesmente ignora isso. E para provar isso, olha só os dados desse estudo. É impressionante. Pegaram 2 grupos de pessoas e os 2 comeram exatamente a mesma quantidade de calorias. A única diferença? O horário. Um grupo comeu entre 8 da manhã e 6 da tarde. O outro, do meio-dia às 10 da noite. E o resultado? Bom, o grupo que parou de comer mais cedo perdeu quase 4 quilos de gordura. Já o grupo que comeu até tarde não perdeu nada, 0. Alguns até engordaram. Mesmas calorias, gente. Resultados totalmente opostos. Isso aqui é a prova de que quando a gente come pode ser até mais importante do que o que a gente come. Mas por que isso acontece? A resposta está numa coisinha chamada oscilador hepático. Pensa assim, é o relógio biológico do seu fígado. De dia, ele está todo vapor, no modo processamento, sabe? Pega a comida e transforma em energia. Só que depois das 7 da noite, mais ou menos, ele vira uma chave e entra em modo reparo e manutenção. Se você joga a comida para dentro dele nesse momento, é a mesma coisa que chegar numa fábrica que fechou para manutenção e exigir que ela produza um lote novo. O resultado é um desastre, um caos metabólico. Então a regra de ouro é essa: a sua última garfada tem que ser por volta das 7 da noite. Por quê? Porque isso cria uma janela de no mínimo 12 horas de jejum durante a noite. E é com 12 horas que o corpo finalmente esgota o açúcar disponível e começa a fazer o que a gente quer: queimar a gordura que está estocada para gerar energia. É basicamente reprogramar o seu corpo para ele virar uma máquina de queimar gordura enquanto você dorme. Certo, primeiro sinal entendido. Agora vamos para o segundo. Se o primeiro era sobre o quando, esse agora é sobre o que. E vamos falar especificamente deles: os carboidratos à noite. E se liga nesse número porque ele é absurdo. A mesmíssima porção de pão, ou de arroz, ou de macarrão, causa um pico de insulina 40% maior se você comer às 8 da noite em vez de 8 da manhã. É isso mesmo, nosso corpo simplesmente perde a habilidade de lidar bem com carboidratos quando escurece. Tá, mas e daí? E daí que isso é um problemão. Pensa na insulina como se fosse o segurança da balada das suas células de gordura. Quando a insulina está alta, ela tranca a porta de saída. Ninguém sai. Tem uma enzima-chave, que é quem libera a gordura para ser queimada, que é simplesmente desativada. Resumindo, insulina alta à noite é igual a gordura presa no corpo, sem a menor chance de ser usada como energia. E não para por aí. O estrago é maior. Insulina e hormônio do crescimento, o famoso GH, eles funcionam como uma gangorra. Se um sobe, o outro desce. E o GH, gente, é o nosso principal hormônio para queimar gordura e reparar o corpo enquanto a gente dorme. Então, se você come carboidrato à noite, a insulina sobe e o GH despenca. Você simplesmente joga no lixo a janela mais poderosa de queima de gordura e recuperação que o seu corpo tem. Ok, vamos conectar as peças.
O terceiro sinal é sobre o seu sistema nervoso. Porque, acredite se quiser, o estado em que você fica logo depois de jantar vai definir se aqueles nutrientes vão virar energia ou mais gordura. Pensa na cena clássica. A pessoa acaba de jantar e... sofá. Liga a TV, pega o celular. Essa atividade, por mais que pareça relaxante, na verdade ativa nosso sistema de luta ou fuga. O corpo entende que tem uma ameaça. Aí o sangue, que deveria ir para o estômago para a digestão, é desviado para os músculos. O cortisol sobe e a comida fica lá, parada, literalmente fermentando. O ideal seria o contrário, ativar o modo descansar e digerir, que só liga quando a gente está genuinamente relaxado. E a solução para isso é tão simples que parece até boba, mas é extremamente poderosa. Uma caminhada, leve, tranquila, de 15, 20 minutinhos logo depois de jantar. E sem música, sem podcast, sem distração, só o movimento. Esse ritmo da caminhada é o que ativa o sistema do descansar e digerir. Ajuda a gastar um pouco do açúcar da refeição e derruba o cortisol. Sério, quando você volta para casa, seu corpo está num estado metabólico totalmente diferente. Chegamos no quarto sinal. E esse aqui talvez seja o mais traiçoeiro que todo mundo ignora. A gente está falando da luz. A luz artificial da sua casa depois que o sol se põe. Ela pode estar em silêncio, acabando com o seu metabolismo. Pensa aí, a lâmpada de LED, a tela da TV, o celular, o tablet, tudo isso emite a famosa luz azul, e o impacto disso é brutal. Essa luz pode simplesmente bloquear até 90% da produção de melatonina no seu corpo. E acredite, isso é um problemão. Porque o que pouca gente sabe é que a melatonina não serve só para o sono. Ela tem um segundo trabalho, que é metabólico. É a melatonina que chega lá no pâncreas e avisa: ô chefe, escureceu, pode parar de produzir insulina, tá? Agora é hora de queimar gordura. Se não tem melatonina por causa da luz azul, o pâncreas fica perdido, acha que ainda é dia e continua soltando insulina, ou seja, bloqueando a queima de gordura a noite inteira. E para fechar, o quinto e último sinal que acontece dentro do seu quarto. A temperatura do ambiente onde você dorme pode literalmente ligar ou desligar a sua capacidade de queimar gordura durante a noite. É o seguinte, a gente tem basicamente dois tipos de gordura no corpo. A gordura branca, que é aquela que a gente quer perder, a de estoque, e a gordura marrom, que é uma gordura do bem, uma gordura que funciona como um aquecedor. A principal função da gordura marrom é queimar a gordura branca para gerar calor e manter nosso corpo aquecido. E qual é o gatilho para ativar essa gordura boa? O frio. Olha só que interessante esse estudo. Pessoas que dormiram por um mês num quarto a 18 graus Celsius aumentaram a atividade dessa gordura marrom em 40% e aceleraram o metabolismo em 10%. Na prática, isso é queimar mais de 100 calorias extras toda noite, sem fazer absolutamente nada, só por dormir num quarto mais frio. Beleza, então vamos juntar todas essas peças. A rotina noturna ideal, o protocolo perfeito para transformar seu corpo numa máquina de queimar gordura, se parece mais ou menos com isso aqui. Não é nada complicado, é só um passo a passo para alinhar seus hábitos com a sua biologia, em vez de brigar com ela. A grande sacada, no fim das contas, é essa. O nosso corpo já quer queimar gordura. Ele foi feito para isso, e ele tenta fazer isso toda santa noite. O problema somos nós, que interrompemos esse processo, comendo tarde, ficando em ambientes com luz muito forte, nos estressando e dormindo no calor. A partir do momento que a gente para de atrapalhar, a biologia simplesmente assume o controle e a queima de gordura vira uma consequência natural. E agora, para a gente terminar, eu quero deixar uma pergunta para reflexão. Que horas você costuma fazer sua última refeição do dia? Pensa aí com sinceridade e comenta aqui embaixo. Você pode estar, sem nem imaginar, sabotando todo o seu esforço. Mas a notícia boa é que agora que você sabe de tudo isso, a mudança pode começar literalmente hoje à noite.